I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world and rise. Tá travando. Bom dia, criaturas! Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que são os direitos humanos. Vocês têm um pedaço dessa matéria lá na apostila, a prof vai dar uma ampliadinha, né? A gente vai falar um pouquinho do que são, como, né, eles foram feitos, que mais? O contexto histórico. Aí essa semana vai ser mais ou menos isso. Na semana que vem, a gente vai falar sobre a estrutura dessa declaração e vai falar também sobre os direitos humanos e o Brasil. E já vão pensando, né, em questões relacionadas a isso, né, ao cumprimento ou ao descumprimento dos direitos humanos. A prof deixou disponível aí no post para vocês a Declaração dos Direitos Universais, né? Por quê? Porque é bem importante vocês saberem também que a maioria da população não tem conhecimento desses direitos. Elas sabem que existe essa declaração, mas elas nunca tiveram acesso, nunca chegaram a ler. E se vocês olharem, é um documento super pequenininho que tem ali para vocês. São 30 artigos, mas tá umas 5 páginas, se eu não me engano. O nosso objetivo da aula de hoje é que vocês compreendam esses direitos, porque, enquanto cidadãos, vocês têm esses direitos. Eles foram conquistados historicamente, né? E que, óbvio, participar politicamente e ativamente da sociedade é indispensável para que a gente possa ampliar e também fiscalizar esses direitos, se eles estão sendo cumpridos ou descumpridos. Outro objetivo bem importante, óbvio, né? É que vocês conheçam os direitos fundamentais e humanos que vocês têm no dia a dia. E óbvio, né? Se a gente tem direitos, a gente também tem deveres. É uma via de mão dupla. Eu não posso só cobrar direitos se eu também não faço os meus deveres, tá? A gente vai começar por uma parte bem básica. A gente vai falar de contextualização histórica. A prof foi dividindo em partes para deixar bem claro sobre os assuntos que a gente vai estar falando em cada pedacinho da aula, tá? Óbvio, é um assunto que para vocês é muito importante por conta não só, né, da redação do Enem, porque vocês são cidadãos, vocês convivem em sociedade. Então, é sempre importante vocês terem conhecimentos acerca desse assunto para poder dialogar, para poder argumentar. E os direitos humanos, eles servem também como citação aí para vocês utilizarem na hora da argumentação de alguns temas que são propostos aí nas diversas provas que vocês farão ao longo da vida. Bom, a prof fez uma colinha, porque senão a prof se empolga e vai ficar falando eternamente, né? Para não fazer uma aula muito longa, eu já dividi ela em algumas partes, né? Então, na semana que vem, a gente continua falando sobre o mesmo assunto, como eu já disse antes. Então, foi em abril de 1945, período ali do final da Segunda Guerra Mundial, que a delegação da ONU ela se reuniu em São Francisco, porque ela tinha, né, a delegação era formada por 58 países, nessa reunião foram 50, para promover a paz e prevenir que houvesse outras guerras mundiais, tá? É bem importante vocês saberem também que essa declaração completou 70 anos em 2018. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no Brasil que se chama Manifesto, que foi feito por mais de 30 por mais de 30 artistas aqui do Brasil, entre eles, né, a maravilhosa da Fernanda Montenegro, I Love You, que é uma música, uma composição falando acerca da declaração e dos desrespeitos dela na sociedade brasileira.
é bem interessante, eu vou deixar o link disponível aqui embaixo para vocês, para quem tiver interesse, dar uma olhada. Bom, um resumão rápido dessa aula para vocês. Então, a declaração, ela foi elaborada por uma comissão da Organização das Nações Unidas entre 1946 e 1948. Hoje em dia, óbvio, né, a ONU tem como dever fiscalizar e regulamentar esses direitos. Como o nome já diz, né, essa declaração é universal, então ela serve para todos. É algo que todos os países partem disso para escrever as suas constituições, né, e, enfim. Ela entrou em vigor após uma Assembleia Geral da ONU em 1948, realizada em Paris. Vejam ali a fotinho para vocês, né, de onde foi realizada. O documento ele é composto por 30 artigos e ele tem como objetivo determinar os direitos básicos de todo ser humano, independente da raça, religião, gênero, posição social e etc. Ou seja, todas as pessoas, né, têm direitos garantidos, ou deveriam ter, né? O que essa declaração auxilia na nossa vida? Ela auxilia a conciliar as ideias dos direitos humanos, visando o quê? Melhorias tanto para a humanidade em geral, mas principalmente para tentar combater as desigualdades sociais. Tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a elaboração dessa declaração. Então, ela partiu de uma carta que foi escrita lá em 1945, em abril desse ano, que ainda estavam acontecendo bombardeios, né? Ainda os Estados Unidos, por exemplo, ainda estava lá tentando impedir os japoneses, né? A Alemanha ainda estava sendo atacada, estava tudo meio destruído ainda, né? E aí, o preâmbulo da carta vai dizer o seguinte: nós, os povos das Nações Unidas, estamos determinados a salvar as gerações futuras do flagelo da guerra, que por 2 vezes na nossa vida trouxe incalculável sofrimento à humanidade. Então aqui já faz referência também à Primeira Guerra, né? Trazendo as 2 guerras como algo que muito sofrimento para a população. Inclusive, né, a humanidade é escrito com letra maiúscula. Isso é muito importante, né? Porque a gente escreve o que com letra maiúscula? Os substantivos próprios, né? Por isso escrevam os nomes de vocês com letra maiúscula, tanto nome quanto sobrenome, diquinhas da prof. Mas voltando para a nossa elaboração, né? Então, ela foi elaborada em 1946. O contexto era o seguinte: a Segunda Guerra ela estava terminando. Então, o que a gente vai ter? Cidades destruídas, milhões de mortes, pessoas passando fome, pessoas sem casa, né? E lembrando de coisas muito cruéis que aconteceram nessa época, né? Uma delas é o Holocausto e outra delas são as 2 bombas atômicas que foram lançadas em Hiroshima e Nagasaki, né, as cidades japonesas. Essa elaboração ela estava acontecendo, alguns nazistas que cometeram vários crimes durante a Segunda Guerra Mundial, eles eram julgados no tribunal militar montado em Nuremberg. Então vejam só, né? É um feito bastante, né? Os direitos estão sendo elaborados e essas pessoas estão sendo julgadas por crime contra os direitos humanos, que ainda, né, não existiam os direitos universais, cada país tinha o seu, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso, mas esses nazistas alemães, né, estavam sendo julgados por terem matado mais de 6 milhões de pessoas. E eles estavam desvendando como isso aconteceu. Então, os nazistas eles estavam contando como as pessoas eram mortas nos campos de concentração.
por exemplo. Nesse contexto, grandes autoridades elas se reuniram na recém-criada ONU, né, que a ONU também não era algo que já existia há muito tempo, para criar um documento que enumerasse os direitos básicos para toda a humanidade. A iniciativa, óbvio, né, como o professor já comentou lá no começo, ela tinha como objetivo evitar novos genocídios e outros horrores que pudessem acontecer na humanidade. Agora a gente vai falar quem era esse comitê que elaborou essa declaração. O comitê ele foi formado a partir de um secretariado organizado pela ONU. Faziam parte desse comitê 9 pessoas. Entre elas, a gente tinha diplomatas, juristas de vários países, né? E eles eram liderados, olha que dado importante, por Eleanor Roosevelt, que é, né, a esposa do Franklin Roosevelt, e ela era a embaixadora dos Estados Unidos. Então, foi ela quem liderou toda a redação da Declaração dos Direitos Humanos. Eu vou botar a fotinho dela aqui para vocês, né, conhecerem o rosto dessa mulher, que foi muito importante para a história mundial. Depois dessa declaração ser escrita, não é assim, né? Escreveu e pá, tá valendo. Não, ela teve que ser levada para ser aprovada por todos os países que faziam parte da ONU naquela época. E a ratificação dessa declaração, ela foi feita por meio da Resolução 267, que foi aprovada pelos países da ONU, numa Assembleia Geral, em 1948. Como é que aconteceu? Naquela época, a ONU era composta por 58 delegações. 48 delas votaram a favor. 8 decidiram se abster. E 2 não votaram. Tá? É bem legal a gente ver que o Brasil ele faz parte desses 48 países que votou a favor da declaração em 1948. Vou botar para vocês aqui também a leitura do primeiro artigo e do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, né, foi aprovada em 1948, como eu já venho batendo a tecla a aula inteira. O desconhecimento e o desprezo dos direitos humanos conduziram a atos de barbárie que revoltam a consciência da humanidade e o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e de crer, libertos do terror e da miséria. Foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e em direitos. Isso é muito lindo no papel, né? Agora, o que a gente tem que pensar? Como que isso aparece na sociedade, principalmente na sociedade atual, que a gente está vivendo nos dias de hoje, Brasil, né? Outra questão, quantos países assinaram a declaração? Então, 193 países assinaram a declaração, ou seja, todos os membros assinaram. E isso é bem significativo, né? Então, a gente vai deixar bem claro aqui para vocês que, não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente tem o Dia das Nações Unidas, que ficou conhecido como dia 24 de outubro, por conta de que foi o dia que a Carta da Declaração, né, propondo os direitos humanos, foi escrita. Pessoas, por hoje é isso. Na semana que vem a gente continua com esse assunto, ok? Boa semana para vocês e até a próxima aula, que é interpretação de texto.